Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e na aula de hoje nós iremos resolver estes 3 exercícios aqui, essas 3 questões passadas na última aula de sequências que tivemos. Então, para quem ainda não resolveu essas questões, recomendo fazê-las e deixe-me saber aqui nos comentários quais são as respostas que vocês encontraram. Mas se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos falando de sequências. E nós já temos 2 aulas falando sobre o que é sequência e alguns exemplos. Recomendo que você volte e veja. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a primeira questão, onde que fala o seguinte: escreva os 6 primeiros termos da sequência definida pelos termos gerais, que são essas fórmulas aqui, sabendo que n pertence ao conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, o nosso n começa a partir de n igual a 1. Como nós vimos anteriormente, começando a partir de 1 para nós calcularmos o termo A1, que é o primeiro termo, n igual a 2 para calcular o segundo termo, e por aí vai, como a gente já viu na explicação teórica. Só que de cada uma dessas sequências, de cada termo geral, nós queremos apenas os 6 primeiros termos. Então está aqui número 1, letra A, onde que o nosso termo geral, AN, é representado por 2n mais 1. Logo, essa é a fórmula dos termos dessa sequência. Então, para calcular o nosso primeiro termo, que nós chamamos de termo A1, o nosso n tem que ser igual a 1. Logo, o nosso termo A1, ou seja, o nosso n vale 1, será o seguinte: onde tem n, iremos substituir por n igual a 1. Logo, vai ficar 2 que multiplica 1, já que aqui no nosso termo geral está 2 vezes n, portanto será 2 vezes 1 mais 1 na frente. Assim, nós temos que 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, nós temos que o resultado dessa operação será 3. Ou seja, o nosso primeiro termo é o número 3. Agora vamos calcular o segundo termo, o termo A2, onde que o nosso n dessa vez vale 2. Portanto, no lugar de n, nós iremos substituir por 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1, nós temos que o resultado dessa operação vai dar 5. Logo, o nosso segundo termo é o número 5. Vamos calcular agora o nosso terceiro termo, onde que o nosso n é igual a 3. Portanto, substituindo no lugar de n o número 3, vai ficar 2 vezes 3 mais 1. E aqui nós temos que 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1, nós temos que o resultado dessa operação vai dar 7. Logo, o nosso terceiro termo, o termo A3, é o número 7. Agora, calculando o termo A4, é quando o nosso n é igual a 4. Ou seja, no lugar de n, nós iremos substituir por 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais 1. Ou seja, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1, nós temos que essa operação vai dar 9. Assim, temos que o quarto termo é o número 9. Continuando, nós temos que o quinto termo, o termo A5, é quando o nosso n é igual a 5. Assim, substituindo o n por 5, vai ficar 2 vezes 5 mais 1. Isto é, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Portanto, o número 11 é o nosso quinto termo. E agora, para calcular o sexto termo, que é o nosso A6, que é quando n vale 6, vai ficar 2 vezes 6 mais 1. Ou seja, 2 vezes 6 vai dar 12, mais 1, nós temos que a soma desses dois números vai dar 13. Logo, o sexto termo da sequência é o número 13. E como o enunciado pediu para calcular apenas os 6 primeiros termos, nós já estamos finalizando a nossa questão. Agora basta representar a sequência. Logo, nós podemos concluir que a sequência AN, onde que o termo geral é 2n menos 1, é a sequência do primeiro termo, que é 3, depois vem o segundo termo, que é 5, depois o terceiro termo, que é 7, depois o quarto termo, que é 9, depois o quinto termo, que é 11, depois o sexto termo, que deu 13,
e assim em diante, já que a nossa sequência é infinita. E no enunciado pediu para calcular apenas os 6 primeiros, então não tem necessidade de a gente calcular mais termos além disso. Uma outra forma de representar a sequência é através de chaves. Vocês podem encontrar tanto parênteses, como vocês estão vendo, quanto chaves. Então a nossa sequência AN, onde que o termo geral é 2n mais 1, é representado pela sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13 e por aí vai. Nós temos que representar com reticências os termos posteriores, já que são infinitos. Essa é uma outra forma de representar esse resultado aqui. Agora vamos para a letra B, onde o nosso termo geral é representado pela fórmula n mais meio elevado a n. Então vamos começar calculando o nosso primeiro termo, o nosso termo A1, onde que o n tem que ser igual a 1. Ou seja, A1 vai ser igual a, onde tem n, nós iremos substituir por 1. Então vai ficar 1 mais meio elevado a 1. E agora que nós temos uma soma e uma potência, nós resolvemos a potência primeiro. Então vai ficar 1 mais meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, portanto vai ficar meio. E agora a soma de frações de denominadores diferentes. E como esse aqui é um número inteiro, o denominador dele é 1. Assim nós podemos resolver calculando o mínimo múltiplo comum entre os termos, mas vamos utilizar o método borboleta, onde que basta multiplicar os denominadores. Assim nós temos que 1 vezes 2 vai dar 2, então esse será o nosso denominador principal. E agora basta multiplicar na diagonal, onde que 1 multiplicado por 2 vai dar 2, mantém o sinal da operação, que é de soma, então vai ficar 2 mais, e agora a outra diagonal, 1 vezes 1 vai dar 1. Portanto, a nossa fração resultante será 2 mais 1, 3 meios. Logo, este é o nosso primeiro termo da sequência determinada por esse termo geral. Agora vamos para o segundo termo, onde que o nosso n é igual a 2. Ou seja, vamos substituir o n por 2. Então, vai ficar 2 mais meio elevado a 2, que vai ser igual a... Agora, resolvemos a potência primeiro. Então, vai ficar 2 mais meio elevado ao quadrado, meio elevado ao quadrado. Como o nosso numerador da fração é 1, nós podemos reescrever essa operação como 1 sobre 2 ao quadrado, já que 1 elevado a qualquer potência vai resultar no número 1. Então, nós podemos reescrever dessa forma. Assim, a nossa operação simplificou-se para o denominador, onde que 2 ao quadrado vai dar 4, já que é o mesmo que 2 vezes 2. Portanto, aqui vai ficar 1 quarto. E para somar essas frações, vamos seguir o mesmo esquema. 1 vezes 4 vai dar 4, portanto, esse será o nosso denominador principal. E agora, realizando as operações na diagonal, 2 vezes 4 vai dar 8. Mantém o sinal da operação, que é de soma. E nessa outra diagonal, 1 vezes 1 vai dar 1. Portanto, nós temos que a fração resultante é 9 quartos. Então, esse é o nosso segundo termo. Agora, vamos para o terceiro, onde que nós temos que o nosso n é igual a 3. Então, basta substituir no lugar de n o número 3. Então, vai ficar 3 mais meio elevado a 3. Assim como nós temos uma potência, ela é prioridade, portanto, vamos conservar esse 3 aqui da soma. E agora, realizando a potência meio elevado a 3, ou seja, meio ao cubo, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, já que a potência aqui 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E nós temos que 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o resultado final dessa potência vai dar 1 oitavo. Assim, teremos aqui 3 mais 1 oitavo, e somando essas frações, multiplicamos os denominadores, que vai dar 1 vezes 8, que vai dar 8. Agora, multiplicamos na diagonal, portanto, 3 vezes 8 vai dar 24. E agora, essa outra diagonal, 1 vezes 1 vai dar 1, lembrando de manter a operação que estava aqui na soma das frações. Portanto, nosso resultado final vai ser 24 mais 1 sobre 8, ou seja, 25 oitavos. Portanto, esse é o nosso terceiro termo.
Agora vamos para o nosso quarto termo, onde que o nosso n é igual a 4. Portanto, no lugar de n, nós iremos substituir por 4. Então, vai ficar 4 mais meio elevado a 4. Assim, resolvemos a potência primeira, portanto, vai ficar 4 mais 1 sobre 2 elevado a 4, vai ficar o seguinte, 1 sobre 2 elevado a 4, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 4, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. Portanto, aqui vai ficar 1 sobre 16. E agora, resolvendo essa soma de frações, o denominador desse número inteiro é 1, e multiplicando os denominadores, vai dar 16, portanto vai ficar 16 aqui no denominador principal. E agora, fazendo a multiplicação das diagonais, vai ficar 4 vezes 16, que vai dar 64. Mantemos o sinal da operação. E agora a outra diagonal, 1 vezes 1, vai dar 1. Portanto, aqui nós temos que ficar 65 sobre 16. Então, esse é o nosso quarto termo. Então, agora vamos para o nosso quinto termo, onde que o nosso n é igual a 5. Então, aqui vai ficar 5 mais meio elevado a 5. Então, portanto, aqui resolvemos a potência primeiro. Então, vai ficar 5 mais... Então, agora, como o expoente dessa potência aqui é 5, meio elevado a 5 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 5. Então, aqui na frente vai multiplicar mais um 2 aqui, para representar o 2 elevado a 5. Portanto, vai pegar o último termo, por exemplo, aqui 16, que eram esses 4 primeiras multiplicações, e multiplicar por 2. Portanto, aqui vai dar 32. Então, aqui vai ficar 1 sobre 32. E agora, realizando a soma dessas frações, nós temos que multiplicação dos denominadores vai ficar 1 vezes 32, que vai dar 32. E no numerador vai ficar o seguinte, multiplicação das diagonais. 5 vezes 32, que vai dar 160. E depois vem a multiplicação dessa outra diagonal, onde que 1 vezes 1 vai dar 1. Portanto, vai ficar mais 1 aqui na frente. Assim, nós temos que o resultado dessa operação será 161 sobre 32. E agora, o nosso sexto e último termo requisitado na questão é quando o nosso n é igual a 6. Assim, nós temos que A6 é igual a 6 mais meio elevado a 6. Então, nós temos que vamos conservar esse 6 por enquanto e resolver a potência. Então, se a gente for resolver esse meio elevado a 6, aqui em cima, onde que a gente resolveu esse rascunho aqui será 6, aqui será 6. Portanto, vai multiplicar mais um 2 aqui na frente e esse valor será alterado para 32 vezes 2, 64. Portanto, nós temos que o resultado aqui dessa potência vai dar 1 sobre 64. E agora, somando essas duas frações, nós temos que multiplicando os denominadores, que aqui também é 1, vai ficar 64. Multiplicando as diagonais, nós temos que 6 vezes 64 vai dar 384. Mantemos o sinal da operação, que é de soma, e aqui nessa outra diagonal vai ficar nesse denominador aqui 1 vezes 1. Portanto, o resultado vai dar 1. Assim, nós temos que nosso sexto termo da sequência será 385 sobre 64. Então, por fim dessa questão, nós temos a sequência definida pelo primeiro termo A1, 3 meios, o segundo termo, 9 quartos, o terceiro termo, 25, o quarto termo, 65, 16 avos, o nosso quinto termo, 161, 32 avos, e o sexto termo, mas não o último, porque a sequência é infinita, 385, 64 avos. Então, agora, nossa terceira sequência, onde o termo geral é 1 sobre n mais 3n sobre 3, vamos começar calculando o primeiro termo, onde que o nosso n é igual a 1, logo o nosso termo A1 será igual a, no lugar de n, nós iremos substituir por 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, já que esse n vale 1, mais 2 que multiplica 1, já que aqui o 2 está multiplicando por n, portanto, será 2 multiplicando por 1. Tudo isso aqui dividido por 3. E agora, reescrevendo, 1 sobre 1 vai dar 1, e 2 vezes 1
é o mesmo que 2, portanto vai ficar 2 terços aqui somando. E agora basta somar essas duas frações. Nós podemos continuar resolvendo do jeito que estávamos resolvendo antes, mas agora uma outra forma de resolver, sem ser pelo método borboleta, que eu apresentei na letra B, vamos reescrever os números inteiros em frações de mesmo denominador que a outra fração. O número 1, nós podemos reescrever ele como 3 sobre 3, já que 3 sobre 3 é a divisão de 3 por 3, que dá 1. Então, é uma forma de reescrever o número 1. E como isso vai estar somando com 2 terços, agora temos a soma de frações de mesmo denominador. Logo, basta conservar esse denominador e somar os numeradores, que nesse caso a operação é de soma. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Logo, nosso primeiro termo da sequência é 5 terços. Vamos para o segundo termo agora, onde que o nosso n é igual a 2. Portanto, vai ficar, no lugar de n aqui, vai ficar o número 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, mais 2 que multiplica 2 sobre 3. Resolvendo essa multiplicaçãozinha aqui, vai ficar meio, mais 2 vezes 2 vai dar 4, portanto vai ficar 4 terços. Agora temos uma situação diferente, onde que nenhuma dessas frações que está somando é um número inteiro. Portanto, iremos resolver pelo método borboleta novamente. Multiplica os denominadores, portanto 2 vezes 3 vai dar 6, portanto esse será o nosso denominador. E agora, multiplicando na diagonal, 1 vezes 3 vai dar 3, mantemos o sinal da operação, que é de soma, e agora a outra diagonal, 2 vezes 4, que vai dar 8. Portanto, o nosso segundo termo da sequência será 11 sextos. Agora vamos para o terceiro termo, onde que nós temos que o n é igual a 3, logo o nosso termo A3 vai ser, no lugar de n, iremos substituir por 3. Portanto, vai ficar 1 terço mais 2 que multiplica 3 sobre 3. E agora, resolvendo essa multiplicação, nós temos que vai ficar 1 terço mais 2 vezes 3, 6 terços. E agora, como nós temos a soma de frações de mesmo denominador, nós podemos conservar esse denominador, que é 3, e somar os numeradores. Portanto, vai ficar 1 mais 6, que vai dar 7. Logo, 7 terços é o nosso terceiro termo da sequência. Agora, vamos para o quarto termo, onde que o nosso n é igual a 4. Portanto, o termo A4 vai ficar 1 sobre 4, mais 2 vezes 4 sobre 3. Então, resolvendo essa multiplicação aqui, nós temos que ficar 1 quarto, mais 2 vezes 4, 8 terços. E agora, como ambas as frações possuem denominadores diferentes, e nenhuma delas é um número inteiro, basta multiplicar os denominadores, ou seja, vai dar 12 aqui o nosso denominador. E agora realizamos a multiplicação na diagonal, onde que 1 vezes 3 vai dar 3, mantemos o sinal da operação, que é de soma, e fazendo a multiplicação da outra diagonal, 4 vezes 8 vai dar 32. Logo, nós temos que o quarto termo será 3 mais 32, 35 sobre 12. Agora, vamos para o nosso quinto termo, onde que o nosso n é igual a 5. Logo, o termo A5 vai ser 1 sobre 5, mais 2 vezes 5 sobre 3. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1 quinto mais 2 vezes 5 vai dar 10, portanto vai ficar 10 sobre 3. E como nós temos a soma de frações de denominadores diferentes e nenhuma delas é um número inteiro, basta multiplicar os denominadores, ou seja, 5 vezes 3 vai dar 15, portanto esse é o nosso denominador. E agora multiplicamos na diagonal, onde que 1 vezes 3 vai dar 3, mantemos o sinal da operação, que é de soma, e 5 vezes 10 vai dar 50. Logo, o nosso quinto termo da sequência é 53 sobre 15. E por último, requisitado na questão, o sexto termo, onde que o nosso n é igual a 6, logo o termo A6 é igual a 1 sobre 6 mais 2 vezes 6 sobre 3. Assim, nós temos que ficar 1 sexto mais 2 vezes 6, 12 sobre 3. E agora nós sabemos que esse número dá para a gente dividir, ou seja, 1 sexto
mais 12 sobre 3 é igual a 4. E como nós temos agora o número inteiro, nós podemos reescrevê-lo como uma outra fração com o denominador 6, igual fizemos aqui. Logo, o número 4, nós podemos reescrever ele como 24 dividido por 6. Até porque 24 dividido por 6 é igual a 4. Portanto, é uma forma de reescrevê-lo. Assim, nós temos que ficar 1/6 mais 24 sextos. E como agora as frações são o mesmo denominador, nós conservamos esse denominador e somamos, já que nesse caso é uma soma, todos os numeradores. Então, vai ficar 25 sextos, o nosso sexto termo da sequência. Então, aqui está os nossos 6 primeiros termos da sequência. E agora, a última questão da número 1, a letra D, nós temos que o termo geral é representado pelo número -3. Mas muitos vão achar isso aqui um pouco estranho, até porque tanto na letra A, na B e na C, nós tínhamos a variável n no termo geral. Só que aqui está somente um número, que é o -3. Então, como nós iremos calcular o termo A1, onde que o nosso n é igual a 1, sendo que nem tem n para substituir? Nesse caso, é bastante simples, pessoal. Como não temos a variável para substituir, quando n é igual a 1, o termo da sequência vai ser a própria constante que está lá, já que não tem um n para substituir. Ou seja, qual que é a conclusão disso? Que o nosso n nesse termo geral, ele é nulo. Mas como assim nulo? Basta nós representarmos ele aqui nesse termo, onde que nós podemos reescrever esse termo como -3 mais n vezes 0. Então, se eu substituir o n aqui, 1 vezes 0 vai dar 0. Logo, 0 mais -3 vai dar -3. Não é que ele não existe aqui, é que o termo constante que está junto com n é nulo. Então, por isso que independente do termo que eu for calcular, o nosso n, nesse caso aqui, é 2 para o segundo termo, a resposta irá continuar sendo -3, até porque dá a impressão que não existe a variável, assim a nossa sequência é uma sequência do tipo constante. Então, o nosso terceiro termo também vai ser -3, o nosso quarto termo também vai ser -3, o nosso quinto termo também vai ser -3, o nosso sexto termo também vai ser -3. Todos os termos são constantes, todos os termos são iguais. Então, para esse tipo de sequência, onde que o nosso AN é igual a um número constante qualquer, os termos dessa sequência serão essa própria constante. Então, no nosso caso, a sequência pelo termo geral AN igual a -3 é a sequência -3, -3, -3, -3, -3, -3 e assim infinitamente, onde que todos os termos são iguais. Agora, pessoal, vamos para a nossa segunda questão, a número 2, onde que está pedindo o seguinte: calcule o termo geral AN de cada uma das sequências em função do antecedente AN-1. Nós já resolvemos uma questão desse tipo na aula anterior, onde eu estava apresentando os exemplos de sequências, onde que esse tipo de questão nos dá a sequência, ou seja, os termos iniciais dela, e está pedindo para encontrar o termo AN. Só que nesse caso, é em função do termo antecedente, do termo anterior, que é o termo AN-1. Então vamos começar pela 2A, onde que a nossa sequência é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, nós temos que o nosso termo A1 é 1, o nosso termo A2, que é o segundo termo, é 2, o nosso terceiro termo é 3, o quarto termo é o número 4, o quinto termo é o número 5, então o sexto termo aqui seria o número 6 e assim sucessivamente. Então, como que a gente representa isso em um termo geral AN? Como que a gente vai calcular esse termo? Lembrando que tem que ser em função do termo anterior, AN-1. Para isso, pessoal, vamos analisar o seguinte. Vamos pegar esse segundo termo aqui. O segundo termo é o termo A2. Então, o termo antecedente a ele, que é o nosso termo A1,
Como que é representado de forma genérica? N menos 1. Então, seria A2 menos 1, já que o nosso N em questão que a gente pegou é o 2. Então, o termo antecedente, vou escrever aqui o termo atual que estamos analisando, e esse termo aqui é o termo antecedente. Então, o nosso termo que estamos pegando, que é o termo atual, que é o nosso AN, é representado por N igual a 2, o nosso termo antecedente, que é o AN menos 1, é representado no nosso N, 2 menos 1. Baseado nisso, qual que é a relação entre esses dois termos? Vamos analisar aqui na sequência. Nós temos que o termo A2 é 2, e o nosso termo antecedente, que é o N menos 1, é 1 próprio 1. O que eu precisei fazer para chegar no segundo termo? Basta pensar o seguinte, um termo da frente, que é o termo AN, o termo atual, é calculado pegando o termo antecedente, que no caso é 1, e o que eu preciso fazer para chegar no 2? Somar uma unidade, até porque 1 mais 1 vai dar 2. Então, esse aqui é o nosso termo AN, que é o termo atual, e esse aqui é o termo anterior, que é o AN menos 1, e esse aqui é o que foi preciso para chegar nesse termo atual. Então, vamos pegar agora a relação do terceiro termo e do segundo. Nós temos aqui que o terceiro termo é 3, então esse é o nosso termo atual no momento, o nosso AN. Então, para calcular o termo A3, nós precisamos do termo antecedente, que é o termo 2, que é o mesmo que o AN menos 1. E o que eu preciso para chegar no 3? Somar mais uma unidade. Já conseguem perceber o padrão entre esses termos? Vamos mais um aqui. Vamos pegar a relação entre o quarto e o terceiro termo. O quarto termo é o número 4. Então, atualmente, esse é o nosso termo AN, onde que o nosso N vale 4. E para calculá-lo, nós precisamos do termo antecedente, que é o 3. Então, vai ficar 3, onde representamos genericamente, comparando-se com o termo antecedente, o termo AN menos 1. E o que eu preciso para chegar no número 4? O que está faltando? Somar uma unidade novamente. Então, baseado nisso, nós conseguimos perceber que para calcular o termo seguinte, nós precisamos do anterior e somar uma unidade. Então, como que a gente representa isso de forma genérica? É exatamente pegar esses termos aqui. Portanto, o termo geral dessa sequência, o termo AN, é calculado através da fórmula AN menos 1, que é o termo antecedente, e somar uma unidade, já que essa soma de uma unidade foi padrão para todos esses termos. Portanto, essa é a nossa resposta do exercício. Esse é o termo geral da sequência em função do termo antecedente. Mas como que nós tiramos a prova disso? Basta fazer o seguinte, vamos pegar o centésimo termo. Se eu quero o centésimo termo, nós estamos calculando o termo a 100. Logo, para calcular o termo a 100, nós temos que o nosso N é igual a 100. E se o nosso N é igual a 100, o termo a 100, onde que o nosso N está valendo 100 agora, se aqui vale 100, aqui também vai valer 100. Portanto, para eu calcular o centésimo termo, eu preciso do termo 99º, que é o termo A99, e somar uma unidade, já que essa parte aqui é constante. E isso realmente é uma verdade. Até porque se a gente continuasse a nossa sequência até chegar no centésimo termo, aqui perto do 100 estaria o 98, o 99, o 100, depois veria o 101 e por aí vai. Então aqui nós conseguimos perceber que para eu calcular o centésimo termo, que é o termo a 100, eu precisei do termo anterior, que é 99, e somar uma unidade, que é essa parte aqui. Logo, esse é o nosso termo geral dessa sequência. Agora, para essa questão, vamos seguir o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Vamos comparar dois termos. Vamos comparar, inicialmente, o segundo termo, que é o termo A2, com o termo antecedente, que é o termo A1. Então, o número 4, de forma genérica, é o termo AN, onde que o N
vale 2. Portanto, 4 é a mesma coisa que o termo antecedente, que é 2, genericamente representado por AN-1. E o que eu preciso fazer com esse 2 para chegar no número 4? Bom, se a gente for pensar, nós temos algumas possibilidades, que é somar com 2 ou multiplicar por 2. Em ambos os casos, o resultado vai dar 4. Só que nós temos que escolher um que vai servir de padrão para todos os outros termos. Então, antes de chegarmos em alguma conclusão, se seria mais 2 ou vezes 2, vamos comparar o terceiro termo com o segundo. Então, o número 8 é o terceiro termo, de forma genérica, o termo AN, onde que o nosso N vale 3. Então, o número 8 é igual ao termo anterior, que é o termo 4, que de forma genérica é representado por AN-1. Então, vamos seguir o mesmo princípio. O que eu preciso fazer com esse número 4 para chegar no número 8? Aqui nós conseguimos perceber que não basta eu somar com 2 aqui para chegar no número 8, já que 4 mais 2 vai dar 6. Logo, nós podemos descartar essa parte aqui, que seria somar com 2, e sim multiplicar por 2. Ou seja, 4 vezes 2 vai dar 8, assim como 2 vezes 2 vai dar 4. Então, se a gente for pegar esse termo aqui comparado com este, o número 16, que é o nosso termo AN, onde que o nosso N é igual a 4, para eu chegar no número 16, eu preciso do termo anterior, que é o 8, representado por AN-1, e multiplicar por 2 novamente. Então, aqui nós conseguimos perceber que o padrão de relação com o termo atual e o termo antecedente é pegar o termo antecedente e multiplicar por 2. Então, se a gente for ver aqui, para chegar no número 32, basta pegar o 16 e multiplicar por 2. Então, foi esse o padrão para todos os termos. Logo, a partir de tudo isso, nós podemos concluir que o termo geral desta sequência aqui é 2 vezes o termo antecedente. Então, para tirar a prova, como é que nós temos apenas os 5 primeiros termos, para eu calcular o sexto termo, então aqui o nosso N seria igual a 6, o termo A6 é igual a 2 vezes o termo A6 menos 1. E quem que é o termo A6 menos 1? 6 menos 1 vai dar 5, portanto, basta pegar o termo A5 e multiplicar por 2 para termos o termo A6. Assim, nós temos que o termo A6, o sexto termo, vai ser 2 vezes o termo A5, que no nosso caso é o 35. Logo, o sexto termo vai dar um número 64. Para calcular o termo que eu quero, eu preciso do anterior e multiplicar por 2. E agora, por fim, a letra C da número 2, nós temos a sequência menos 4, menos 1, 2, 5, 8. Vamos fazer essa mesma comparação, pegar esse segundo termo, compará-lo com o termo antecedente. Então, nós temos que o menos 1 é calculado através do menos 4, e o que eu preciso fazer para chegar no menos 1? Lembrando que o menos 1, de forma genérica, é o nosso termo AN, onde que o N vale 2, já que estamos tratando do segundo termo. Então, menos 1 é igual a menos 4, que é o termo antecedente, AN menos 1. E o que eu preciso fazer para chegar em menos 1? O que eu preciso fazer com esse menos 4? Muitos irão dizer que é tirar 3, já que 4 menos 3 vai dar 1. Só que como é menos 4 menos 3, o resultado disso seria menos 7. Então não é tirar o número 3. Já que o número 4 já é um número negativo, se eu continuar tirando mais valores, esse número negativo vai só aumentar. Então, correto aqui nesse caso seria somar 3 unidades, já que menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, agora eu não vou pegar os outros termos, vou compará-los aqui diretamente na sequência. Se do primeiro termo para o segundo eu tive que somar 3 unidades, vamos comparar para os outros também. Pegar o segundo e somar 3 unidades, eu vou chegar no número 2. Realmente vai chegar, até porque menos 1
mais 3 é igual a 2. Se eu pegar o número 2 e somar 3 unidades, vou chegar no número 5? Realmente, até porque 2 mais 3 é 5. E se eu pegar o número 5 e somar 3 unidades, eu vou chegar no número 8? Com certeza, até porque 5 mais 3 vai dar 8. Então, aqui nós conseguimos perceber que o padrão entre os termos é eu pegar o termo anterior e somar 3 unidades. Então, aqui nós já podemos definir diretamente que o nosso termo geral é o termo anterior, o termo AN-1, e somar 3 unidades. Então, essa é a resposta do exercício. E agora, por fim, a terceira questão, onde que nós temos na sequência dos múltiplos naturais de 5, o número 75 ocupa qual posição? E além disso, qual é o termo geral AN em função de N? Então, primeiro nessa letra A, como que a gente vai determinar a posição desse número 75? Basta ficar atento ao enunciado. Aqui está dizendo na sequência dos múltiplos naturais de 5. Que sequência que é essa, então? Vamos determiná-la aqui. Os múltiplos naturais de 5 começa a partir do 5. Depois vem o próprio 10, já que o 10 é divisível por 5. Depois vem o número 15. Depois vem o 20. Depois o 25. Depois o 30. Depois o 35. Nós iremos fazer isso até chegar no 75. Depois do 35 vem o 40. Depois de 40 vem 45. Depois de 45 vem 50, depois de 50 vem 55, vou continuar aqui embaixo. Depois de 55 vem o 60, depois de 60 vem 65, depois de 65 vem 70, depois de 70 vem 75, e assim sucessivamente, que depois seria 80, depois 85, depois 90, 95, 100 e por aí vai. Então, esses são alguns termos da sequência dos múltiplos naturais de 5, já que são infinitos, então representamos aqui com as reticências. Então, qual a posição que ocupa o número 75, pertencente à nossa sequência? Aqui podemos perceber que o 75 está aqui. Então, qual que é a posição dele? Bom, vamos atentar ao conceito de sequência, onde que o primeiro termo aqui é o termo A1, então a posição seria 1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3, aqui depois A4, depois A5, depois A6, depois A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 e A15. Então, nós podemos perceber que o 15º número da sequência é o número 75, portanto, a posição seria 15ª posição. Então, a resposta da letra A já é exatamente isso, 15ª posição. E agora, na letra B, qual é o termo geral em função de N que gera essa sequência aqui? Lembrando que essa questão é diferente da anterior, onde que da anterior a gente era obrigado a determinar o termo AN em função do termo AN-1, que nesse caso aqui não está dizendo para fazer isso. Então, nós não precisamos calcular o termo AN em função do termo anterior. Então, nós iremos calcular analisando cada termo em si. Nós temos que encontrar um padrão que não necessariamente tem a ver com o termo anterior. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, vamos pegar o primeiro termo. O primeiro termo, se a gente for pensar bem, é quando o nosso n é igual a 1, já que é o termo A1. Então, para eu chegar no número 5 e utilizar o n valendo 1, nós podemos dizer que é a mesma coisa que 5 vezes 1. Para chegar no número 5. Para chegar no número 10, onde o nosso n é igual a 2, nós podemos dizer que para chegar nesse número, basta pegar o 5 e multiplicar por 2, que vai dar 10. A mesma coisa com o terceiro termo, onde o nosso n é igual a 3. Basta pegar o número 5 e multiplicar por 3, já que 5 vezes 3 é 15. Então, esse padrão irá se manter para os outros termos também. 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 7 é 35
e assim sucessivamente, onde que o 5 se manteve constante e a única variável que temos é o n, que aqui no caso é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Então, o nosso termo geral, o nosso termo AN, é representado pela fórmula 5 vezes n. Então, é a partir deste termo geral que nós conseguimos determinar qualquer número da sequência. Para tirar da prova disso, vamos pegar o 15º termo. Então, o 15º termo é quando o nosso n é igual a 15, logo o termo A15 vai ser igual a 5 vezes, no lugar de n nós substituímos por 15, portanto vai ficar 5 vezes 15, e se a gente for calcular isso aqui, realmente vai dar 75. Ou seja, conseguimos tirar na prova, já que realmente o número 75 é o 15º termo. Então, a partir disso, provamos que esse aqui é o termo geral da sequência dos múltiplos naturais de 5. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Inscrevam-se no canal para não perderem as próximas aulas. E não se esqueça de deixar seu like se você curtiu esse vídeo. Então é isso, pessoal. Fui!